Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar Tom Jones de Henry Fielding, um romance inglês do século XVIII. Como sempre, antes de tudo, vou pedir para você se inscrever neste canal caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Kiwi do Mundo, curta esse vídeo, que comente, que veja as opções para membros. Nós temos duas opções para você se filiar membro do canal e ter acesso a vídeos, a conteúdos exclusivos, além de outras vantagens. Dê uma olhadinha aqui no box de informações. Agora vamos lá. Ele é considerado por muitos o primeiro romance que nós temos. Ah, mas não é Don Quixote? Muitas pessoas consideram Don Quixote o primeiro romance. Outras pessoas consideram este livro o primeiro romance. O que eu considero? Para mim isso não tem importância nenhuma. O que eu posso afirmar para vocês é que o Don Quixote veio antes desse. Mas são dois livros totalmente diferentes. Isso, não só no enredo, mas na estrutura, na forma de narrar. Então, se alguém considera o primeiro, é por algumas razões específicas, características do romance em si. E quem considera o outro o primeiro, é também por características muito próprias do livro em questão. Porque são livros bem diferentes. Então, bora lá. É um romance inglês de meados do século XVIII. Isso importa muito para você apreciar ou não este romance. Importa dizer que é do século XVIII porque você vai ter poucas possibilidades na vida de ler um romance do século XVIII. Porque tudo que a gente lê é século XIX e em diante, né? Tudo não, né? A maior parte. E aqui a gente tem um do século XVIII. A gente costuma ler também algo que foi ambientado, que o fato narrado é ambientado no século XVIII. Então é o que a gente chama de romance de época. Mas ele não foi escrito naquele momento. Então talvez um autor do século XX tenha escrito algo que se passou no século XVIII. É totalmente diferente. Por mais que façam uma ambientação, uma caracterização adequada, é diferente por quê? Porque o pensamento, a mentalidade, os valores do século em questão, no caso do século XVIII, não vão aparecer tão bem num romance escrito no século XX, por exemplo, e que foi apenas ambientado, um romance de época, que foi ambientado no século XVIII. Qual é a história aqui? O livro é dividido em 18 livros, com uns 200 capítulos mais ou menos. Os capítulos são bem curtos. Aqui a gente tem a característica daquele narrador que tudo sabe. A cada começo de livro, eu diria que o primeiro capítulo de cada livro é um narrador com a fala direta com o leitor. O personagem principal desse livro é o narrador, não é o Tom Jones. Que parece um narrador bem vaidoso, inclusive, sabe? Aquele narrador que tudo sabe, tudo faz. Outra característica típica do século XVIII é que os livros, os títulos dos livros, os títulos dos capítulos eram gigantes. Não só livro de ficção, de não ficção também, sabe? Aqui, ó, para vocês terem ideia, o título do livro primeiro. Em que se contém tanto do nascimento, do enjeitado, quanto se faz necessário ou razoado para que o conheça o leitor no princípio dessa história. Está apresentando o Tom Jones, né? O contexto dele. Eu vou ler o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro 11º para vocês terem uma ideia de como este livro é narrado. Cuidar-se-á, porventura, que em nosso último capítulo inicial tenhamos tratado o formidável grupo de homens denominados críticos com maior liberdade do que a que nos convém, visto que eles exigem e geralmente recebem um tratamento muito condescendente dos autores. Neste, por conseguinte, daremos as razões porque assim procedemos para com essa augusta corporação. E aqui talvez os coloquemos a uma luz a que, até agora, ainda não foram vistos. Então, a gente tem aqui um narrador que se compara a outros narradores, um autor que se compara a outros autores, é um narrador muito vaidoso. Assim, nessa obra você não vai encontrar questões tratadas de maneira comezinha, como você está acostumado a ver em outras obras. Aqui é diferente, aqui tem mais qualidade. É um narrador que valora muito. Pelos trechos que eu li, não só de títulos, mas desse primeiro capítulo, a gente percebe muitos adjetivos. A gente não tem de maneira nenhuma um narrador distanciado. É um narrador ali passional. E é aquele onipresente, onisciente, que tudo sabe, que tudo fala, que tudo sabe sobre os personagens, sobre a vida, o que vai acontecer no futuro, no passado, enfim. Tem gente que adora esse tipo de narrador. Agora vamos ao enredo, porque eu já falei, e vocês devem estar se perguntando sobre o que é Tom Jones. Tom Jones, personagem principal, ele é
chamado de enjeitado, porque ele foi doado por uma empregada ao Sr. Alworth, que era um rico lá de uma província, um senhor rico e muito generoso. Ele foi deixado na porta e tal, e ele resolveu cuidar. Então ele não era casado, não tem filhos, então ele criou o Tom Jones como um nobre. Todos sabiam que o Tom Jones não era filho dele. Ali, com o Sr. Alworth, outros personagens da história, além do Sr. Alworth, por esse lado aí do clã do Sr. Alworth, tem um sobrinho dele, Blifil, que é o antagonista, o mau caráter da história. Ele tem muitos ciúmes do Jones, porque o Jones, ele é, além de lindo, ele é muito gentil, muito agradável e tal. Então, o defeito moral dele, que apontam aqui, é que ele é mulherengo, então ele se envolve, se enrosca e tal. Mas ele é muito agradável. A gente tem também, aqui na vizinhança, a Sophia Wester, é uma moça lindíssima e mora com o pai, o Sr. Wester, e tem a tia dela, a senhora Lee Wester, que é irmã, né, do pai e que é uma das que se sente responsável pela educação da Sophia também, que é arrumar casamento, enfim. Dá pitaco ali na vida dela. O Sr. Wester adora o Tom Jones. A Sophia começa a se apaixonar pelo Tom Jones. No princípio, Tom Jones não parece envolvido com ela no primeiro momento, ele tá lá em rabo de saias. Mas depois também ele cai de amores por ela. O pai da Sophia gosta do Tom Jones enquanto amigo, tá? Agora, pra casar com a filha dele é outra história. O cara é um rejeitado, um enjeitado, como dito aqui. Então, assim, ele não tem origem, ele tem dinheiro, mas não tem origem, porque ele não é filho natural ali da família do Sr. Alworth. Então, não. Ele quer que a Sophia se case com o Blifil, e ela detesta esse Blifil. O Blifil é o sobrinho do Sr. Alworth, né, que criou ali o Tom Jones. E esse Blifil, ele só quer o dinheiro da Sophia, não gosta dela nem nada, é super mau caráter, detesta o Tom Jones. São contra o casamento. O Blifil arma lá uma história muito mal contada, uma mentira, uma presepada ali para o Tom Jones, de modo que faz o Sr. Alworth, que gosta tanto desse, voltar contra ele e o expulsa de casa. E aí ele expulsa de casa, Sophia apaixonada, enfim. Aí todo o resto da história se resume em peripécias de uns para evitar que a Sophia e o Tom Jones fiquem juntos e peripécia de outros para uni-los, porque ele sai de casa e vai andando, vai procurando, vai morando de estalagem, de uma espécie de pousada. Depois ela também sai à procura dele, aí os encontros, desencontros, as pessoas encontram, enfim. É basicamente isso, o enredo, né? Sem spoiler. Para além dessa característica narrativa que eu já pontuei, o que é interessante nessa história que eu já disse no começo é a gente identificar o pensamento da época. É como eram valorizados os costumes, o que era valor para aquela sociedade inglesa do século XVIII, bem meados do século XVIII, hein? Eu esqueci o ano desse livro, mas é bem meados do século. O que a gente tem aqui nessa história? O Jones, ele parece ser um bom partido para moçoilas que não têm dinheiro. Então, assim, talvez uma família ali meio remediada, pequena burguesa, se não tiver dinheiro, melhor ainda. Mas ele, por conta da sua origem, ele não é um bom partido para os bem-nascidos. Por mais que ele tenha refinamento, né, ele recebeu uma boa educação, ele foi criado como um nobre. Então, refinamento, por mais que ele herde, ele vai receber herança ali, enquanto é filho do Sr. Alworth, filho adotivo, ele vai receber herança. Então, por mais que tenha dinheiro, refinamento, lhe falta origem. Ou seja, ele não tem sangue Alworth. É interessante que tratam essa questão como se fosse uma questão biológica, né? O valor da pessoa está na biologia, como se esse valor creditado à pessoa não fosse uma construção social, sociocultural. Aí querem atribuir a biologia ao valor da pessoa. Porque se fosse só uma construção sociocultural, o fato de ele ter sido criado, ter recebido ali um refinamento e receber herança, já era o suficiente. Mas não, tem que ter o sangue. E a questão da origem, a origem a gente não muda. A gente pode se tornar refinado, a gente pode ganhar dinheiro, a gente pode conseguir essas coisas, conseguir status. A origem a gente não consegue mudar nunca. Na condição dele, o que ele pode almejar nessa condição é isso. Um casamento mais ou menos, não com a Sophia Wester. E aí eles são apaixonados, não querem saber e tal. Todos os envolvidos ali, os mais velhos responsáveis por eles, então o Sr.
Western, a senhora Western, a tia da Sofia. O senhor Alworth também é contra, mas não tanto pela questão do dinheiro, mas é porque o Jones se mostrou, né, na concepção dele, por conta da armação do Blifil, o Jones se mostrou ingrato, aí ele expulsou e deserdou. Então, o Jones, que para muitos já não parecia ser um bom partido, não era bem visto por muita gente, quando ele foi deserdado. Então, assim, aí ele já não tinha mais dinheiro, só tinha o refinamento, mas não tinha dinheiro mais. Aí, pronto, era praticamente escorraçado. Então, percebo que, mesmo pelas estalagens por onde ele passava depois que ele foi expulso, quando os que sabiam que ele era da casa do senhor Alworth, tratavam bem um fidalgo, né? Considerado fidalgo e tal. Independente da origem, porque aqui a gente está falando de gente pequena, gente pobre, pequenos burgueses. Então, o fato a origem do Jones aqui não importa. O que importa é que ele era da casa do senhor Alworth, bem nascido e com dinheiro. Aí ele era tratado como um rei. Quando descobrem que ele foi expulso, aí pode ser pequeno burguês, empregado, seja o que for, ele já não tem valor nenhum. Só o refinamento não basta para classe nenhuma aqui, né? Porque o refinamento está nele, adquiriu, não sai. O que é volátil aqui é a grana, porque às vezes ele parece ter, às vezes parece não ter, né? Porque se ele foi deserdado já não tem mais, enquanto não era deserdado ele tinha. Quando ele tinha grana, ele tinha valor para uns, mas não para outros. Quando ele perde a grana, ele não tem valor para ninguém. Ter dinheiro nessa sociedade é uma questão bem moral mesmo. Não é uma questão apenas material, é uma questão moral. A pessoa se torna abjeta só por não ter uma origem, para muitos, e para outros tantos mais ainda, por não ter dinheiro. Quando ele foi deserdado, ele passou a não ter dinheiro. Aí ele era assim, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não tinha valor para ninguém. Só para Sofia, que continuava apaixonada por ele. Mas aí teve tantos encontros, desencontros. Mas o que é interessante também aqui é perceber que outra coisa interessante é que o valor da pessoa está associada a dinheiro e à religião. Então, uma pessoa virtuosa é aquela religiosa grana. E bem nascida, né? Para os mais ricos tem que ser bem nascido também. E o curioso é que essa questão do bem nascido é um valor social tão forte, porque é um valor conhecido por todas as classes, não é só pela classe dos ricos. Até quem é empregado, não tem dinheiro nenhum, valoriza ou desvaloriza o outro em razão da origem e da grana que tem. E aqui, em alguns momentos, o autor se refere à criadagem ou às pessoas mais simples como gente inferior. É inferior porque não tem dinheiro. Perceba que o valor aqui é ser rico. E sendo rico, você tem todas as outras características positivas de caráter. O fato de não ter dinheiro faz com que a pessoa já não tenha valor nenhum valor moral. Então, a gente percebe aqui uma sociedade de classe muito bem marcada mesmo. Agora eu vou dar um spoilerzinho, porque para essa obra eu acho que não faz muita diferença. Eu quero comentar um aspecto. Então, essa questão do Jones, que eu disse. Então, se você se importa com spoiler, pare por aqui. Então, o que acontece? O Jones, que não era filho do Sr. Alworth, e todos acreditavam que ele era filho de uma empregada com outro lá, descobre-se no fim que, na verdade, ele era sobrinho do Sr. Alworth. Então, ele era filho da irmã do Sr. Alworth com um cara com quem ela se envolveu lá, e depois esse cara morreu. Aí ela se casou e teve o Blifil. Então, ele e o Blifil, que é o antagonista, são irmãos. Então, o Jones, ele tem origem nobre. Então, percebam, aí quando ele passa a ter origem nobre, ele passa a ter valor para todos. O pai da Sofia, que era contra o casamento dela com ele, mesmo antes de ele ser deserdado, então não era uma questão de dinheiro, passa a amar o Jones. Então, assim, ele gostava do Jones antes, no começo da história, quando o Jones não era pretendente da filha. Passou a ser pretendente da filha, passou a odiar o Jones. Se foi deserdado, pior ainda. Agora, para o Jones ter valor para ele e ser pretendente ali com o apoio dele, e ser pretendente para a Sofia, se casar com a Sofia com o apoio dele, do pai, ele tinha que ter origem. Então, o que acontece na história? Ora, o Jones tem uma origem nobre, ele tem o sangue dos Alworth, então ficou tudo bem. O Jones, ele só ficou numa condição boa
para além de recuperar o seu lugar no coração do Sr. Alworth e aí recuperar, né, a condição de herdeiro, ele também passou a ser um nobre sangue. Percebam que a questão parece que tem que ser... Perceba que a questão é de origem mesmo. Só a origem, gente com origem nobre tem valor, digna. Aí todos os valores morais que a gente puder imaginar é atribuído a uma pessoa nessa condição. E a gente percebe ali muitos nessa condição que parecem que têm as relações estruturadas pelo interesse. Então, a origem não dá para mudar, mas dá para conseguir morder ali algumas graninhas. Não tem como mudar de classe, mas tem como ficar bem, melhorar a condição com o máximo que é possível melhorar. Ou seja, melhorar a condição econômica, porque valor mesmo a pessoa não vai ter porque ela não tem origem nobre considerada ideal. Então aqui nós temos uma obra muito interessante, assim, cansa um pouco, mas é divertida. É uma história água com açúcar. Os personagens não têm densidade psicológica, então assim, aqui o forte é o narrador, que é o personagem principal, e essa questão de a gente observar o que é valor para uma sociedade do século XVIII na Inglaterra. Porque a trama, esses personagens não me despertaram tanto interesse. A trama é muito água com açúcar, né? Aquela coisa até enjoativa, que a Sofia é a mais bela, é a mais isso, mais aquilo. Não havia, assim, romance com muita sofisticação de perfil de personagem ainda. Não havia personagens com muita profundidade ainda. A gente tá falando, gente, 1750 e pouco. Certo? Me digam se vocês gostaram desse vídeo. Não sei dizer se tem edição nova de Tom Jones por aí. Vocês vão encontrar facilmente em sebo. Nova edição, não sei dizer, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.